A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a penúltima lição deste quarto trimestre do ano de 2024, das lições jovens, que tem como título Proteção contra os vícios. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E hoje chegamos na lição de número 12, que fala sobre proteção contra os vícios. Então, iniciando essa lição, a penúltima do trimestre, né, ao longo desse trimestre, nós estamos estudando alguns assuntos relacionados no livro de Provérbios e hoje vamos focar em versículo do capítulo 20, capítulo 25 e fazendo um paralelo com Romanos, capítulo 6, também alguns versículos. Nesta lição, vamos falar sobre proteção contra os vícios. Bora! Ora, o vício, ele é uma disposição, né, fazendo uma definição rápida, de introdutória, porque no segundo ponto a gente vai falar do conceito de vício, mas já para a gente iniciar a nossa lição, nós frisamos o vício como uma disposição interna que produz um mau hábito, desvirtuando o pensamento, desvirtuando a vontade, desvirtuando o comportamento. Entretanto, do ponto de vista bíblico, o vício é uma consequência do problema do pecado. A gente não poderia deixar de colocar o vício justamente como essa consequência do pecado, porque os vícios ele advém justamente por causa de algumas deformações. Essas deformações, inicialmente, como nós já falamos até em outras lições, tem origem no pecado do homem. Então, no vício, o pecador ele não tem vontade, ele não tem domínio e muito menos lucidez para perceber quão degradante ele encontra-se em sua condição. Então é isto que nós vamos focar ao longo desta lição. Como eu falei, né, vem no capítulo 20 e 25 de Provérbios, bem como o capítulo 6 do livro de Romanos. Estudaremos os vícios e suas consequências, bem também como vencer o vício, né, porque a vitória do vício, de superar, de vencer os vícios, está justamente passando pela cruz de Cristo, ou seja, quando eu me submeto ao domínio do Espírito Santo e começo a desenvolver virtudes espirituais na minha vida, eu estou vencendo os vícios. Por quê? Porque eu estou vivendo para Cristo. Isso nós vamos ver também. Então, desta forma, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela revela que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para remover o poder do pecado que impera na vida do pecador. Então, vamos dar início já comentando o primeiro tópico, eu ia falar sobre os vícios no livro de Provérbios. Os vícios em Provérbios. Ao longo deste trimestre, nós já vimos, né, e percebemos que e compreender justamente que a sabedoria bíblica a qual nós estamos frisando ao longo deste trimestre, ela tem justamente a ver com não estarmos dominados pela natureza pecaminosa. Isso é o que está relacionado com a sabedoria bíblica, é o não estar dominado pela natureza pecaminosa. E principalmente quando nós conjugamos esse entendimento com a obra virtuosa do Espírito Santo. Então, por isso, no lugar de encontrarmos uma lista de vários de vários vícios, né, que devemos ficar cada vez mais afastados, nós contemplamos em Provérbios, na verdade, são princípios divinos, princípios eternos, para serem sempre considerados ao longo de nossa caminhada com Cristo. Então, uma das características de Provérbios, ao convencer o leitor justamente a andar pelo caminho justo, é apresentar o perigo do caminho dos desejos viciantes e mostrar o caminho perverso e o prejuízo que nos trará essa jornada. Então, Provérbios,
Ele é singular justamente por isso, porque ele vai deixar claro justamente que a sabedoria bíblica ela está relacionada justamente ao ser dominado pela ação do Espírito Santo, que é justamente quando ele fala o temor do Senhor, né? E vemos também que ele mostra ali o perigo e as consequências que na nossa jornada acontece quando nós nos deixamos levar por situações viciantes, por atos pecaminosos daqueles que venham desagradar a Deus. Então, nós temos que entender que a alma que é dominada pelo temor do Senhor, a alma que é dominada e regida pelo Espírito Santo, meu irmão, ela vai vencer qualquer tipo de vício. Por quê? Porque ela está abalizada, ela está alicerçada, a sua fé, o seu temor, a sua confiança está justamente fincada em Deus, em Cristo. O autor também vai falar sobre a substância viciante. Neste ponto aqui, ele vai mostrar justamente o contexto ali do capítulo 20 de Provérbios, mas ele vai frisar justamente a partir do capítulo 19, né, do versículo 25 em diante, vai aparecer justamente esse contraste entre algumas características da vida do justo e da vida do zombador. E nesse contraste, Provérbios vai retomar um estilo de linguagem conhecido como sabedoria judaica, de ensinar uma lição, apresentando um exemplo negativo para reforçar justamente o ensinamento positivo. E é nesse contexto que nós vamos ler que o álcool ele produz zombadores e brigas, ou seja, o descontrole e a falta de domínio são uma marca de quem mergulha numa substância alcoólica, que é justamente o que está em Provérbios, capítulo 21, que ele fala que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçada. E todo aquele que neles erra nunca será e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Então, é isso aqui que ele está falando, dessa justamente substância viciante. E é não por acaso, né, a tradição pentecostal, da qual nós fazemos parte, principalmente a Assembleia de Deus no Brasil, recomenda totalmente a abstinência de bebidas alcoólicas, porque tem religiões, vamos falar assim, denominações por aí, que defendem o uso social da bebida alcoólica, mas a tradição pentecostal ela é enfática, é abstinência total. E isso, meu irmão, tem alguns pormenores que nós devemos levar em consideração. Nós vemos na antiga aliança como que Deus fez com os sacerdotes, ou seja, as pessoas bebiam vinho, bebiam, mas isso ficou restrito às pessoas, não era para os sacerdotes beberem bebida com teor alcoólico, ou seja, os sacerdotes eles não poderiam beber bebidas fortes. Deus privou aquele que exercia o sacerdócio de fazerem uso de bebidas alcoólicas. Mas por que estamos falando isso? Porque vem a nova aliança, é fato. Na nova aliança, o apóstolo Pedro ele vai escrever e ele fala que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Nesse versículo que Pedro fala, ele vai falar que nós somos sacerdócio real. E tem uma coisa que a reforma protestante, ela trouxe à tona aquilo que estava se perdendo, é sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Hoje, quem é o sacerdote? Cada crente. Deus, através de Cristo Jesus, ele estabeleceu um sacerdócio real. Esse sacerdócio, meu irmão, está na vida de cada crente. Hoje, cada crente é um sacerdote de Deus. Então, tomando como esse paralelo entre o que Deus preconizou no Antigo Testamento e o que é feito na Nova Aliança, no Antigo Testamento, Deus proibiu os sacerdotes de beberem e ingerirem bebida alcoólica. Na Nova Aliança, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. E tudo isso, meu irmão, gera consequências na vida das pessoas. E não é à toa que a bebida que era utilizada nos tempos bíblicos, ela tinha uma fermentação natural, ou seja, para uma pessoa se embriagar, ela tinha que beber litros e mais litros de bebidas. Hoje não. Hoje as bebidas são feitas com altos teores alcoólicos. Por quê? Porque a produção já em si já insere álcool para fazer com que o teor daquela bebida seja
preconizado conforme eles queiram, ou seja, aí por isso tem bebida que é 10% de teor alcoólico, 12%, 12,5%, ou seja, não existe uma fermentação natural, é algo criado justamente para fazer com que as pessoas fiquem embriagadas no sentido de perderem a noção da realidade, que é isso que a bebida faz. Então, meu irmão, a bebida que hoje tem teor alcoólico é totalmente diferente da bebida dos tempos bíblicos. O teor alcoólico hoje ele é inserido, ele não é feito de forma natural. Então, não venha com essa balela de dizer que antigamente bebia-se e agora não pode. Não, não é isso que nós estamos a defender. Estamos justamente mostrando que a bebida hoje com teor alcoólico ela é feita justamente para levar o homem a perder a noção da realidade, a se embriagar, ou seja, por isso fala aquele que era tímido, que é tímido, ele vai ficar extrovertido. Aquele que não fala muito, ele vai começar a falar. Por quê? A bebida hoje, ela é inserida de forma, é inserida nela de forma consciente o teor alcoólico, diferente dos tempos bíblicos que acontecia de forma natural. A fermentação era natural, hoje não é. Hoje não é. Então, a Assembleia de Deus, a tradição pentecostal recomenda a total abstinência de bebida alcoólica. O autor vai falar sobre os demais vícios, porque em Provérbios ele não fala apenas, né, de um vício, vamos falar assim, porque o Provérbios capítulo 25, versículo 28, que é justamente que está na nossa leitura bíblica, vai falar como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Neste ponto aqui, obviamente, ele está falando desses demais vícios que pode fazer com que o homem não tenha domínio sobre o seu espírito. Então aqui vai justamente apresentar o tema do domínio próprio contra qualquer tipo de vício em qualquer área da natureza humana. Então é um verso clássico justamente que vai mergulhar na realidade da profunda guerra interior que todo humano ele enfrenta quando o assunto é o vício e as paixões da alma. Então o homem que ele não exerce o domínio próprio é como uma cidade devastada, desprotegida, vulnerável ao ataque de qualquer inimigo. O ser humano, meu irmão, sem temperança, ele está fadado ao permanente descontrole, a desordem, e tudo isso vem mostrar justamente essas esferas, né, das lutas da alma do ser humano. E quais esferas são essas? Podemos falar de esfera instintiva, essas esferas instintivas, justamente as características que levam o ser humano a ter descontrole sobre comida, sobre sexo, sobre coisas, de possuir coisa ou a cobiça. Então, são esferas instintivas do ser humano. Isso vem também, pode causar prejuízo, pode trazer vícios como esse que nós falamos, na comida, bebida, sexo, possui coisas, é a cobiça. Também existem as esferas emocionais dos vícios, que os principais vícios dessa esfera é justamente a tristeza, a ira, a preguiça. Também existem as esferas, não só a instintiva, que está relacionado justamente ao corpo, às emocionais, à alma, mas também existem as espirituais, que é do espírito humano, que é justamente a ambição, a inveja, a soberba. Então, meu irmão, o que nós temos que entender é que Provérbios ele dá um conselho muito implícito, é conter o seu espírito. O nome que o Novo Testamento dá justamente a esse conselho é temperança, é domínio próprio, e isso é uma das virtudes do fruto do Espírito. O autor vai prosseguir falando sobre o vício e suas consequências. E basicamente nós podemos conceituar o vício como um hábito, né, um costume duradouro, que leva a pessoa a fazer alguma coisa que traz algum bem-estar. Então, de maneira mais técnica, né, de acordo com o psicólogo Martin Echevarria, podemos conceituá-lo assim. Então, assim que é conceituado o vício, segundo esse estudioso. Psicólogo. Um vício é uma disposição operativa estável má, um mau hábito, que pode se dar na ordem intelectual, ética e teologal. Os vícios intelectuais constituem erros que deformam o pensamento. Os vícios éticos, defeitos na vontade e no apetite sensitivo que deformam a afetividade. E há, finalmente, defeitos espirituais, ódio, desespero, etc., que se opõem às virtudes teologais, fé, amor e esperança. Então, uma das características mais visíveis do vício, ela encontra-se exatamente quando se retira o objeto concreto que o potencializa, quando esse é o caso.
E Provérbios 25, 28 é atemporal. Nós vamos ver que não importa se nós estamos no século I, século II a.C., se estamos no século XV ou no século XXI, como nós estamos, a perspectiva temporal, ela pode até ser outra, a cultura ela pode até ser diferente, mas a natureza humana ela continua caída em pecado, ela necessita da misericórdia de Deus, e de acordo com esse aspecto, o ser humano ele pode dominar a tecnologia, ser bem-sucedido, ter as maiores honrarias, mas uma vez dominado pelo vício, ele encontra-se exposto, ele encontra-se vulnerável, sem vontade própria, pois se encontra sob o domínio de um senhor. É como uma cidade sem proteção alguma, desprotegida e vulnerável para qualquer tipo de invasão. E o autor vai falar também de tipos diversos de vício. Ele vai aqui mostrar justamente que os vícios ele atacam as necessidades básicas do ser humano. Primeiro, pode ser a comida, pode ser a bebida, justamente com compulsão alimentar e o alcoolismo. Também podemos ver o vício do sexo, como o vício da pornografia, ou seja, sexo excessivo e promiscuidade. Terceiro, atividades que levam a adrenalina e colocam justamente em risco a própria segurança. Muitas pessoas têm esse vício. Vícios também em jogos de azar, com a manifestação da ludopatia. O que é ludopatia? Justamente o vício em jogos. O uso de tecnologias é o vício em videogames. O uso desenfreado das tecnologias. Hoje o celular com as mídias sociais faz com que muitas pessoas estejam viciadas. E para saber se você é dependente disso, tente ficar um dia sem celular, um, dois ou alguns dias. Se você não conseguir, é porque você está tendendo a um vício. O cigarro também com o tabagismo causa muitos vícios. E por fim, as substâncias viciantes, que são as drogas que levam à dependência química. E os vícios presentes na vida dos jovens? Vamos lá. Há alguns vícios predominantes no contexto em que os jovens vivem. E especialistas mostram que, de acordo com eles, né, a partir dessa perspectiva geral, eles viram que a tendência química é em disparado o vício mais comum entre os jovens, mas não somente esses. Nós também vemos o alcoolismo, a pornografia. Então, um dos grandes dramas que o vício promove é justamente a deturpação total da realidade da pessoa. A alma escravizada pelos vícios, ela não sabe onde vai e nem o que fazer. Então, entre os jovens, meu irmão, o vício ele começa principalmente com a dependência química, seja no álcool, seja nas drogas alucinógenas, né? Então, e também a pornografia, que hoje é uma máxima na nossa sociedade. Você pode ver que em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer região, estes são as máximas que tentam aprisionar as pessoas em vícios pecaminosos para que fiquem distantes de Deus. E o autor encerra a lição falando sobre protegendo-se contra os vícios. Nossa proteção contra os vícios ela está fundamentada justamente na verdade bíblica que é revelada em Romanos. Romanos 6,6 nos diz que nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não sirvarmos mais ao pecado. Este mesmo é justamente o primeiro fundamento bíblico para vencer o vício. É preciso nascer de novo, porque quando o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que o nosso velho homem ele foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, ele está mostrando justamente o ser regenerado, é estar com Cristo, é ser gerado nele para ele ser formado em nós. Então, a recomendação bíblica que nos mostra aqui que a proteção contra o vício ele se dá com a pessoa que nasce de novo, não que a pessoa vá ser impecável não, mas que ela vai ter o poder dado por Deus, porque nele agora está habitando o Espírito Santo, dele resistir às astutas ciladas do inimigo. O crente ele tem a capacidade de vencer, até porque ele tem à sua disposição a armadura espiritual que é dada ao crente. O crente que é capacitado, vestimentado pela armadura espiritual.
E Deus, ele realizou uma obra tão maravilhosa em nossa vida, que embora nós vivamos num corpo que ainda não foi plenamente redimido, há uma tensão enquanto vivermos neste mundo. É verdade que ainda não somos perfeitos, mas fomos alcançados e nós fomos tocados pela perfeição de Deus, que acendeu em nós o desejo de sermos parecido com o seu Filho amoroso, Jesus Cristo. Então, por meio da obra realizada pelo Espírito Santo, nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos dizer não ao vício e, ao mesmo tempo, podemos cultivar uma virtude indispensável para vencer as lutas contra os desejos pecaminosos. É a virtude do domínio próprio, da temperança, que é a virtude do fruto do Espírito Santo, que só tem aquele que professa a Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que passou pelo processo da regeneração, justificação e santificação. Então, definitivamente, o vício ele não reina mais no crente que foi crucificado com Cristo e submisso ao Espírito Santo. Então, isso são as recomendações bíblicas para nós nos proteger contra os vícios. É justamente submetermos ao domínio do Espírito Santo na nossa vida. Fazendo assim, nós estaremos protegidos contra o vício. Então, assim, nós encerramos a nossa lição de número 12 e falamos sobre proteção contra os vícios. E assim concluímos nossa lição. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.